Olá, Olá, tudo olá, bem? Hudson. Me ouve direito? Te ouço bem. Você está me ouvindo? Ah, perfeito. Então podemos começar. Olá a todos. Estamos aqui ao vivo no perfil da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui nessa tarde ou noite, a depender do horário que você vai estar assistindo. Agora estamos ao vivo para conversar sobre esse tema de precedentes. Quero agradecer o convite da escola, quero agradecer ao doutor Ângelo, o desembargador também, essa oportunidade que a gente tem de sempre conversar sobre esses temas que nos são tão caros. Né? Eu confesso que hoje eu vou ficar mais com uma audiência junto com vocês para escutar o professor Lucas do que propriamente contribuir, porque depois do que ele escreveu sobre o tema, eu não sei se eu consigo contribuir tanto assim. Eu sou Marcos Minami, sou professor da Universidade Regional do Cariri, sou professor também cadastrado aqui na Escola da Magistratura, conveniado. Sou professor da Faculdade Paraíso, também sou servidor da Justiça Eleitoral. Um abraço ao pessoal da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. Sou técnico judiciário aqui no Juazeiro do Norte. Academicamente, sou mestre, sou doutor pela Federal da Bahia, mas o meu nascimento acadêmico foi aqui no Ceará, na querida Universidade Federal do Ceará. Antes que eu esqueça, Lucas, quebrando aqui o protocolo, lembrando do pessoal aqui da Justiça Eleitoral, queria pedir para vocês seguirem não apenas o canal da Escola da Magistratura, que está com uma série de vídeos interessantíssimos no YouTube, para vocês seguirem também o canal do Tribunal Regional Eleitoral, já que para a gente ter essa troca de informações sobre as eleições esse ano. Bem, o nosso convidado, o professor Lucas Buril, ele é mestre em Direito pela Federal de Pernambuco e doutor pela tradicional faculdade da Universidade de São Paulo, pela USP, lá nas Arcadas. E escreveu durante o seu mestrado justamente sobre o tema de precedentes. Eu estou até com o teu livro aqui, Lucas, né? Fazer um jabazinho. O livro de precedentes judiciais, escreveu no mestrado, né? Aproveitar aqui o frete, e ele também tem esse de recursos que foi o objeto da tese de doutorado. Mas enfim, a gente já está aqui com alguns minutinhos, o tempo corre nessas lives. Querido Lucas, quando um dia desses, por esses dias mesmo, eu estava assistindo uma dessas lives, dessas tantas de direito, e eu estava tendo um professor muito encantado mesmo, com um enunciado específico de súmula do STJ. Eu não vou lembrar exatamente o enunciado, mas eu sei que ele comprava mesmo a ideia daquele enunciado. E sempre que eu vejo alguém muito encantado com um enunciado de súmula, eu me lembro demais de um dos personagens de um dos livros clássicos da literatura mundial, que é Os Três Mosquiteiros, um livro que eu li muito quando era guri. E nos Três Mosquiteiros, a gente tem essa personagem muito encantadora, que é a Milady. E a Milady, nesse romance, ela engana muita gente. E todas as pessoas que se aproximam de Milady se dão mal de algum jeito. Mas o fato é que quando as pessoas se aproximam de Milady, como ela é uma pessoa muito charmosa, muito encantadora, muito bonita, muito inteligente, as pessoas deixam de considerar uma série de fatores, porque elas se encantam com Milady. Então elas não consideram, por exemplo, o passado de Milady. Elas desconhecem o passado de Milady, embora ela tenha uma marca de ferro da Flor de Lis, que marcava uma assassina ali na Paris clássica. E as pessoas, elas desconsideravam isso e caíam nos encantos de Milady. E se davam mal, porque se encantavam com Milady. A minha pergunta para a gente começar esse debate é o seguinte: os enunciados de súmula, às vezes, eles não encantam as pessoas que querem aplicar o enunciado de súmula pelo texto específico, e querem aplicar aquele texto imediatamente nos casos que querem resolver, desconsiderando totalmente o passado daquele enunciado de súmula.
E nessa gravação que eu assisti, o professor ainda dizia assim, porque esse precedente é excelente, vai resolver essa situação, e começava a falar desse enunciado de súmula. Então, vou aproveitar aqui, já concatenar aqui na minha segunda pergunta. A súmula precisa, para a sua aplicação, eu não sei nem se é adequada a palavra que eu vou usar, mas precisaria de uma atitude de um certo modo, preconceituosa, no sentido de você ter que julgar o passado daquela súmula. E a súmula, afinal de contas, seria ou não precedente? E nesse link, enunciado de súmula, precedente, jurisprudência, seria tudo o mesmo fenômeno? Lucas, precedente, ele tem os mesmos perigos dos encantos de Milady? Professor Minami, boa tarde. É um prazer estar aqui contigo, em mais uma conversa sobre processo contigo. Eu quero agradecer por me receber aqui, quero agradecer a SMEC por me receber, já acho que é a terceira vez que eu falo num evento da SMEC, e é sempre uma satisfação, sempre são eventos de altíssimo nível, então é uma escola que cumpre sua função, é bom de ver um modelo, né? Então, primeiramente, eu quero cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo. E bem, a tua pergunta inicial é uma pergunta interessante. Acho que é uma pergunta que ela é uma dúvida que muitas pessoas têm ou que deveriam ter. Porque muita gente sequer cogita dessa questão e simplesmente trata esses fenômenos como se fossem todos idênticos. E não são. E gostei muito da referência literária. Acho que você talvez seja o processualista que mais consegue fazer adaptações literárias para o processo, trazer obras literárias para o processo. Tem a sua citação famosa do Pequeno Príncipe no seu... Da proibição do non fatibile, né? Da vedação non fatibile. Então, bem interessante a história de Milady que você trouxe e a relação que faz com as súmulas. E me parece que é muito procedente essa metáfora que você usa, essa analogia que você usa. Porque, de fato, o que acontece... Primeiro a gente tem que entender as súmulas. O que são as súmulas, de onde elas vieram, para que vieram. As súmulas, elas são concebidas na década de 60 como uma forma de catalogar precedentes. Elas vêm na década de 60 como uma forma de catalogar precedentes. Isto é, já naquele momento existia uma grande quantidade de decisões que eram tomadas, o que vinha levando a que alguns ministros decidissem questões juridicamente idênticas de forma diversa. E isso se dava muitas vezes porque se esquecia que aquela questão já havia sido decidida daquela forma. Então, essa preocupação, que foi a preocupação que o ministro Vitor Nunes Leal teve, que é uma preocupação muito importante. O ministro Vitor Nunes Leal foi um excelente ministro. Essa preocupação acabou gerando a ideia das súmulas, ter enunciados curtos que indicassem como aquela questão jurídica havia sido decidida, e aqueles enunciados eles remeteriam, então, o número do recurso extraordinário que havia sido decidido, de modo que ali a gente tivesse um catálogo de precedentes a partir das questões jurídicas relevantes que haviam sido já resolvidas pela Corte. Então, esse é o nascimento das súmulas. É daí que vem as súmulas. É um fenômeno para a gente gravar, para os ministros gravarem o que é que já havia se decidido, evitando disformidade jurisprudencial, evitando que questões idênticas fossem resolvidas de modo diverso, por mero esquecimento. Então, é daí que veio essa construção das súmulas. Essa é a origem. O desenvolvimento depois acabou se despregando da origem. Isso é, algo que tinha sido pensado com a função de catalogar, passou a ter uma função muito maior. No Código de Processo Civil de 73, a gente viu reformas que atribuíam poderes ao relator com base na existência de súmulas. Até hoje nós temos dispositivos normativos que permitem um caminho procedimental com base na existência de súmula. Nós temos vários mecanismos processuais nesse sentido. Então,
essa é a ideia original da súmula. A ideia original da súmula era servir como um catálogo de decisões da corte que permitisse a corte ter fácil acesso ao que já havia sido resolvido por ela. Como eu disse, no entanto, passaram a ser feitas várias reformas processuais, e essas reformas processuais não só adotaram a súmula como um mecanismo previsto na lei processual, mas atribuíram poderes decisórios com base na existência de súmula. A súmula, então, ela é basicamente a condensação de uma questão que foi resolvida com essa função, mas que passou a atribuir poder decisório. E vamos parar um pouquinho aqui de olhar para a súmula e vamos voltar para o precedente para poder responder. Vamos olhar para o precedente para poder responder adequadamente a tua pergunta. E veja só, o precedente não. A súmula, quando ela é redigida, ela é redigida com base na existência de 2 ou 3 casos, 4 casos, vários casos, enfim. Esses casos que a gente está falando aqui, eles são propriamente o precedente. Isso é, o precedente é um caso que já foi decidido. É um conceito simples. E a gente encontra esse conceito simples tanto na doutrina de common law, como também em autores antigos. O Karl Larens, por exemplo, ele já fala de precedente e do significado dele. Então, o significado de precedente é um caso decidido no passado. O precedente ele é simplesmente um caso que foi decidido no passado. Se a gente imaginar, por exemplo, uma decisão do juiz de Juazeiro do Norte, a decisão que ele tomou sobre uma questão jurídica torna-se precedente. É outra questão saber se esse precedente vincula ou não e a quem ele vincula. Mas o importante é a gente perceber que, uma vez tomada uma decisão sobre uma questão, não importa o juiz que a tomou, a gente vai ter um caso decidido, e esse caso decidido ele se torna, então, um precedente. Então, o precedente, ele parte da unidade. E ele parte do próprio caso decidido. Basta apenas haver a decisão do caso que nós temos um precedente. Então, no momento em que o Supremo Tribunal Federal decide o recurso extraordinário número tal, aquele recurso extraordinário ele se torna um precedente. A gente tem ali um caso que vai servir, isso é uma razão, e o precedente, utilizar precedente não é algo típico do direito, na verdade. Ou melhor, não é algo que é apenas do direito. Nós tomamos decisões práticas no nosso dia a dia sempre com base em experiências do passado. Então, é natural que decisões judiciais elas também levem em conta a experiência do passado. Então, esse é um primeiro ponto. A gente pegar, por exemplo, a coletânea que é a mais importante coletânea já escrita sobre precedente, no final da década de 90, que é o Interpreting Precedents, do Robert Summers, que tem a colaboração de vários autores importantes, como Michel Taruffi, por exemplo, a gente vê que mesmo nos sistemas de civil law, mesmo nos sistemas de tradição romano-germânica, nesses sistemas, o fato de haver decisão no passado é relevante. Até nos sistemas mais avessos à eficácia vinculante do precedente, como, por exemplo, a França, a gente tem construções jurisprudenciais. Essas construções jurisprudenciais elas acabam servindo como paradigma para a tomada de decisão posterior. Isso é algo natural. Eu gosto muito de uma passagem do livro do Benjamin Cardoso, que ele diz para a gente assim, olha, se todo juiz tiver que reinventar a roda na hora de decidir uma questão, isso levaria o judiciário a um ponto de quebra, a um ponto de ruptura, em que seria impossível essa atividade. Então, decidir com base em decisões do passado é algo de certo modo natural. O que é importante é que me permita contextualizar com o Código de Processo Civil 2015, quando ele, no artigo 927, investe, na verdade, na tomada de consciência quanto à aplicação de precedentes, na própria eficácia obrigatória de alguns precedentes. O relevante nesse ponto acaba sendo a tomada de consciência. A gente está sendo assistido aqui por algumas pessoas, vamos imaginar que boa parte dessas pessoas se formou antes de 2010. Vamos refletir aqui. A gente estudava, antes de 2010, o que é um precedente, o que é uma ratio decidendi. Estudávamos na nossa faculdade. Eu não estudei.
na minha faculdade, por exemplo, como se supera um precedente. Não estudei na minha faculdade também como é que se faz uma analogia entre casos para aplicar ou não aplicar um precedente. Como é que se arrasou com base num caso do passado. Tudo isso é muito importante. E a gente ficava sem lições relevantes sobre esses temas, que acabávamos fazendo na prática, gerando um bocado de vícios, que a gente vai tratar deles. Mas, sintetizando, o que eu estou querendo dizer aqui o precedente é simplesmente um caso do passado. É isso que ele é. E como uma experiência jurídica, ele serve para tomar decisão no presente, desde que se trate de uma questão similar. Então, o precedente ele parte da unidade. Ele é simplesmente um caso que vai servir de fonte, vai servir de base, paradigma, para a tomada de decisão no caso do presente. Então, nesse contexto, o precedente ele parte do pressuposto da unidade de um só caso. A súmula já não é assim. Não basta haver um recurso extraordinário número tal, decidido, para que a súmula aconteça. A súmula ela é editada. Isso quer dizer que na forma do regimento interno do tribunal, vão se reunir os ministros, os desembargadores, e eles vão decidir qual é o texto da súmula. Então, esse texto vai ser editado com base nos casos do passado. Então, essa é uma diferença fundamental. O precedente, basta ter havido a decisão, e o inteiro teor daquela decisão já se lança como fonte. Então, eu vou olhar para a decisão com toda a sua complexidade, toda a narrativa fática, toda a argumentação que levou à construção da decisão, e a partir daí eu vou tomar a decisão no meu caso. Esse é o precedente. A súmula não. A súmula não só olha para o caso do passado. Eu preciso, além dos casos do passado, que o tribunal ele se reúna, os membros competentes para ter acordo com o regimento interno, ele vai precisar se reunir, resolver editar o enunciado da súmula e escolher qual é a melhor redação para esse enunciado. O que gera problemas. Como você bem contou aí na história de Milady era uma pessoa, vamos dizer, para usar uma outra figura, a gente fala, as pessoas liam Milady pela capa. Olhavam apenas a aparência e aquilo e elas se deixavam seduzir pela aparência. A súmula tem um pouco disso. O enunciado da súmula, ele seduz, porque ele parece um texto legal. A gente olha para uma súmula e a súmula já nos diz, naquele enunciado curtinho, como é que se deve aplicar. Em que casos se aplica, como se aplica, qual a solução para a questão jurídica. Então, a súmula, ela seduz efetivamente, porque a gente olha para a súmula e a partir daí a gente já tem a solução do caso. Para que eu vou entrar nos casos referidos pela súmula para estudar a solução jurídica, se eu já tenho aquilo ali sintetizado? Então, essa seria a sedução da súmula. Você aplicar meramente o enunciado. O que é um problema. Nós temos estudos, o professor Minami conhece esses estudos, nós temos estudos do professor Leonardo Carneiro da Cunha, e antes do professor Leonardo Carneiro da Cunha, nós temos estudos da Patrícia Perrone Campos Melo, que na dissertação de mestrado estudou com o professor Leonardo Greco, e antes da Patrícia Perrone Campos Melo, nós temos um estudo do próprio professor Leonardo Greco. Esses três estudos, eles têm em comum que examinaram enunciados de súmula e perceberam que esses enunciados de súmula, agora não vou me recordar quais eram, mas esses estudos perceberam que os enunciados de súmula, eles não guardavam correspondência com a solução jurídica empreendida na maior parte dos casos que foi utilizada para fundamentar a sua edição. Ou seja, existiam casos A, B e C que tinham uma solução jurídica Y e o enunciado de súmula, simplesmente examinado, ele não levava a solução Y. Então, caíram nos encantos de Milady. Exatamente. Nesse caso aí, na verdade, esse aí seria exatamente o encanto. Quem vai cair somos nós, quando estamos aplicando. Então a gente vê aquele enunciado bonitinho, certinho, fácil de aplicar. O que é que eu faço? Ctrl+C no enunciado, Ctrl+V na minha petição. Ctrl+C no enunciado, Ctrl+C na minha decisão. Então, é fácil fazer isso, é rápido, é prático, só que é errado.
é Lucas, errado na medida em que o enunciado não representa o que efetivamente foi decidido. uma vez o aluno me perguntou, professor, como é que eu faço para me livrar de um enunciado de súmula? Eu disse assim, a melhor forma é dizer que ela está certa. Como assim, professor? Você disse que ela está certa, mas você vai analisar se aquele enunciado surgiu para resolver o caso que estão querendo aplicar. Porque se aquele enunciado não surgiu para aquele caso, ela está certa, mas não serve para aquele caso. Então, em algumas situações, não todas, a melhor forma de vocês, talvez, não sei se você concorda, de você não ter uma súmula aplicada no seu caso, é você dizer que ela está certa. Mas que, contudo, ela não foi pensada para aquele caso. Então, para aquele caso, ela não serve. Sim, é possível, mas o encanto da súmula acho que é mais forte que o de Milady aqui, na verdade. Porque quando a gente pensa na súmula, litigar contra uma súmula é muito difícil. Especialmente se o texto dela ele foi redigido em desacordo com o caso. E perceba que depois essa súmula vai continuar sendo aplicada. No meu livro sobre precedentes, que você já fez a divulgação aí, pelo que eu agradeço, no meu livro sobre precedentes, eu defendi uma interpretação do artigo 926. Se olharmos para o artigo 926, em seu parágrafo primeiro, ele vai dizer o seguinte: na forma estabelecida, segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais lidarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Ou seja, o Código de Processo Civil, vamos dar uma pausinha para eu voltar para poder explicar. Veja que coisa interessante. O Código de Processo Civil, ele é marcado, ele tem como um dos principais alicerces dele a atribuição de força aos precedentes, a atribuição de eficácia obrigatória aos precedentes. O artigo 927 é um dispositivo super importante. É um dispositivo, inclusive, que vai além do direito processual. Ele atribui eficácia vinculante, ele diz que no sistema brasileiro é fonte do direito alguns precedentes. Isso é um passo importantíssimo na história do direito positivo brasileiro, em específico quanto aos precedentes judiciais. É uma evolução que foi construída a partir de 2009, especialmente, pela doutrina. Antes disso, a gente já tinha várias manifestações anteriores. Tem um artigo até do Marcos Seixas e do professor Fred Didier, que mostram que até no direito imperial já existia atribuição de importância precedente, mas na história recente a gente tem aí um papel fundamental dos precedentes. Então, essa afirmação ela precisa ser feita de forma enfática. O Código de Processo Civil 2015 ele dá um passo importantíssimo na história do direito brasileiro, atribuindo eficácia obrigatória a alguns precedentes. Então, essa é uma marca do Código. Ele atribui força a alguns precedentes, fazendo nosso sistema evoluir no sentido de precedentes judiciais obrigatórios. Visto isso, de certa forma, um paradoxo, uma dualidade, que esse mesmo código ele tenha o artigo 926, parágrafo 1º, que é o dispositivo que indica que o tribunal deve, vamos usar aqui a terminologia legal, ele deve editar enunciado da súmula, deve editar enunciado de súmula de sua jurisprudência dominante. Então, a gente viu que precedente não é súmula, e súmula não é precedente, e que o precedente, ele parte da importância da unidade. Então, basta existir uma decisão em recurso extraordinário com repercussão geral, proferida pelo Pleno do Supremo, que aquilo ali é um precedente obrigatório. Basta isso, e é um precedente obrigatório. Ou seja, uma decisão, por si só, ela já é importante. A súmula, não. A súmula, assim como a jurisprudência ela pressupõe o quê? Que existam decisões reiteradas, e essas decisões reiteradas, segundo o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, na medida em que o judiciário ele reitera decisões no mesmo sentido, aquilo ali cria um costume judiciário. E essa decisão ela passa a ter eficácia vinculante na medida em que é um costume. Então ela é vinculante porque é costume. Costume o quê? Judiciário. Então o judiciário teria o costume de decidir a questão jurídica daquela forma, por isso, por ser um costume, se torna obrigatório.
Essa é a ideia de jurisprudência no nosso sistema. A ideia de jurisprudência parte do pressuposto de que uma única decisão do judiciário sobre uma matéria ela é irrelevante. A mesma coisa a súmula. A súmula, ela parte do pressuposto que uma, duas, três decisões podem simplesmente ser ignoradas. Só vai haver relevância jurídica a partir do momento em que é editado o enunciado sumular. Então, esse é um pressuposto importante da súmula. Quando a gente trata de precedente, a gente fala que basta uma única decisão judicial. E aquela decisão judicial, ela se torna, por si só, relevante. Ela se lança a si mesma como fonte normativa e deve ser observada. Então, embora na história do direito brasileiro, a gente tenha, como o Barbosa Moreira bem identifica, tenha havido uma escalada, a gente saiu da jurisprudência, foi a súmula e da súmula para o precedente. Embora a gente tenha seguido esse caminho, o fato é que a importância do precedente anula a importância da súmula ou da jurisprudência. Então, é paradoxal que o código que deu, melhor dizendo, a tamanha importância aos precedentes, ao mesmo tempo, ele tenha criado um dever de edição de súmulas. Esse paradoxo, que aparentemente não tem solução, ele é resolvido, na verdade, pelo parágrafo 2º do 926 do CPC. E esse parágrafo 2º ele tem a seguinte redação. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Então, eu dei essa volta aqui no código e na teoria dos precedentes para poder responder adequadamente a tua pergunta, que era como eu devo me comportar, seja eu juiz, seja eu advogado, diante de um enunciado sumular que é problemático. E aqui me parece que a chave para a resolução da questão é o parágrafo 2º do artigo 926. O parágrafo 2º do artigo 926, ele cria um requisito de edição de súmula, no sentido de que a súmula precisa corresponder à ratio decidendi, ou seja, as razões determinantes ao contexto de solução da questão jurídica que foi posta no precedente obrigatório, nos precedentes que lhe deram base, melhor dizendo. Então, nesse sentido, se o enunciado sumular ele não corresponde aos precedentes que lhe deram sustentáculo, esse enunciado sumular ele foi invalidamente editado. E se assim foi, parece que ele não deve ter sua eficácia reconhecida no caso. Desse modo, pode o magistrado ele afastar o enunciado sumular se ficar convencido de que o texto do enunciado não corresponde à solução dada nos casos. Essa é a minha forma de interpretar a situação. Quando a gente fala dessa nova força dos precedentes, ou dessa aplicação necessária de resolver casos iguais, resolver casos com a mesma solução que foram dadas em casos passados, ou com essa história de precedentes vinculantes, algumas pessoas, elas assimilam esse fenômeno de outra forma, no sentido de que o judiciário, ao criar esses precedentes, e ao criar alguns precedentes vinculantes, estaria, na verdade, inovando no ordenamento e estariam legislando. O curioso, antes de te perguntar exatamente chegar onde eu quero perguntar, é que, às vezes, realmente o judiciário ele recebe algumas demandas, e é interessante falar isso aqui na escola da magistratura, mas, Lucas, eu nunca vi, nesses tempos todos em que eu estou dando aula aqui na SMEC, ou mesmo no meu contato com os magistrados, eu nunca vi um magistrado pedir causa, ir na rua e pedir para resolver um problema grave de saúde, ir na rua e resolver algum problema de orçamento público, um caso complicado. Eu nunca vi um magistrado, por favor, deixa eu resolver, porque os casos chegam para a magistratura. Nunca vi. Aliás, eu acho que eu nunca vi também nenhum conflito de competência positiva. Eu que resolvo. Esse caso é para eu que tenho que resolver esse caso. Então, eu te pergunto o seguinte. O judiciário acaba recebendo demandas por uma série de razões. Às vezes há uma omissão ou um certo déficit democrático nos outros instâncias de poderes e o judiciário recebe essas demandas. E cria soluções para os casos mesmo. Acaba criando soluções. Na tua opinião, isso realmente estaria contra
o nosso arcabouço jurídico e realmente o judiciário estaria dando uma de legislador? Certo, vou responder a tua pergunta, mas eu vi aqui que o Gabriel ele perguntou se podem ser realizadas as perguntas. Eu estou anotando algumas aqui. Pronto, a gente e eu vai ia já dizer que seria parar maravilhoso a gente poder bater um papo. Não, daqui a 2 minutinhos, 3, a gente para e já vamos para as perguntas. Eu já tenho algumas aqui. Tá. Então, mas sobre tua pergunta, essa pergunta é super interessante, Minami. Na verdade, o que a gente percebe é que há uma má compreensão dos precedentes. Há uma confusão entre o que é precedente e o que é criatividade judicial. Criatividade judicial é um tema extremamente complexo. Para você ter ideia, por exemplo, na minha opinião, o maior jurista brasileiro de todos os tempos, que foi Pontes de Miranda, naturalmente, ele dizia para a gente que as decisões judiciais elas não eram criativas. Essa era a opinião de Pontes. Quando eu li essa opinião dele, isso me surpreendeu. Para mim, Pontes é difícil encontrar um erro em Pontes, e falar que a decisão judicial não é criativa seria um erro. Eu fiquei surpreso com isso e fui investigar mais na obra de Pontes. Mas o que acontece é que a gente, para poder definir se a decisão judicial é criativa ou não, a gente tem que primeiro definir o que é criatividade. E é essa noção do que é criatividade que varia muito na doutrina. Tem autores que dizem que não há criatividade, mas o conceito de criatividade deles é um conceito muito intenso. E tem autores que dizem que há ampla criatividade, mas o conceito de criatividade deles é um conceito muito, muito tênue, muito fraco. Então, a gente precisa definir o que é criatividade. Para você ter ideia, para Pontes, por exemplo, o engenheiro, a pessoa que inventou a televisão, por exemplo, ou que construía uma casa, não era criativa, porque essa pessoa pegou elementos que existiam na natureza e combinou eles de outra forma. Então, a noção de criatividade de Pontes de Miranda é uma noção extremamente forte. Só era criativo aquele que trouxesse um elemento efetivamente novo que não constava na natureza. Então, isso, para ele, era criatividade. Logo, o juiz, que decide com base nas normas do ordenamento jurídico, assim como nos princípios, não seria criativo porque estaria utilizando elementos que estavam pré-disponibilizados para ele. Então, deixa eu falar um pouco primeiro sobre o que é efetivamente criatividade. Criatividade, na minha opinião, na minha forma de enxergar, é criatividade institucional. E eu acho que tem um exemplo que consegue tornar isso muito claro. Vamos esquecer um pouquinho o Código de 2015 e vamos olhar para o Código de 73. No Código de 73 não havia regra expressa dizendo que quando houvesse embargos de declaração e esses embargos tivessem efeitos infringentes, deveria o órgão judicial intimar a parte adversa para que oferecesse contrarrazões aos embargos no prazo de 5 dias. Não existia essa regra lá. Então, o que eu quero dizer é que não existia nenhuma manifestação institucional prevendo contrarrazões para casos de embargos com efeitos infringentes. Não havia. O que foi que a jurisprudência fez? Ela construiu, a partir do princípio do contraditório, a regra das contrarrazões dos embargos de declaração. Na minha opinião, aí está criatividade. Porque se criou um enunciado que não existia institucionalmente. Quando eu falo institucionalmente, não havia no Poder Judiciário, no Legislativo, ou alguma manifestação legislativa estabelecendo aquelas contrarrazões. Logo, aí haveria criação. Criação em quê? Na medida em que foi reconhecido institucionalmente o prazo de 5 dias para contrarrazões e embargos de declaração. Essa é a minha noção de criatividade, vamos dizer assim. O judiciário é criativo, nesse contexto, é óbvio que é. Ele precisa ser. Ele tem o dever de ser. Por quê? Porque é vedado que ele deixe de decidir. É vedado non liquer. E na medida em que ele está vedado a deixar de decidir, e na medida em que ele precisa decidir situações em que não há total regulação legislativa, ele precisa, a partir de dados normativos, construir soluções. Aqui, o Mauro Capelletti,
ele tem uma contribuição fundamental. Ele diz basicamente isso, que a criatividade do juiz é necessária na medida em que ele precisa decidir casos. Então, na medida em que qualquer demanda que chegar no judiciário precisa de uma resposta, o juiz ele vai precisar, em maior ou menor medida, ter alguma criatividade. Ora, essa criatividade vai ser quase nenhuma, ora, essa criatividade vai ser larga, quando houver de decidir, por exemplo, questões com base em princípios. Então, esse é o quadro da criatividade judicial. Aí, vista a criatividade judicial, ainda que muito brevemente aqui entre nós, a gente precisa pensar como o precedente ele atua. Vejam, primeiro ponto se o juiz ser criativo é um dado. A gente imaginar, por exemplo, que o William Bonner aparece lá para falar no Jornal Nacional sobre a decisão das vaquejadas. Ora, se não houvesse criatividade, se não houvesse novidade naquilo, aquilo não estava no Jornal Nacional. As notícias que a gente escuta sobre decisões judiciais importantes tomadas pelos tribunais, elas são relevantes à medida que elas trazem dados. O direito de família, por exemplo, não pode ser estudado hoje em dia sem a gente olhar o histórico de decisões judiciais. Quem olhar apenas para a Constituição e para a lei, sem ver como os tribunais interpretam, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, esses vários dados normativos, não vai entender nada do direito de família. Então, isso acontece em todos os ramos, em maior ou menor medida. Existem ramos mais afetos a uma criatividade judicial, como é o direito constitucional, o direito de família, novas áreas do direito. E existem ramos que são mais afetos a uma segurança jurídica ou a uma estaticidade, como é o direito tributário, o direito penal. Então, isso aí é algo que, por exemplo, Robert Summers ele percebe e trata muito bem. Algumas áreas elas estão mais voltadas para a autoridade, a necessidade de segurança jurídica, aquela velha noção de que muitas vezes mais vale que uma questão seja resolvida para que a gente tenha um efetivo guia de como agir, do que ela seja decidida corretamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o jurisdicionado, às vezes, ele precisa de um norte. Você tem que dar um norte para o jurisdicionado. Mas a gente precisa de 2, 3 anos para refletir melhor sobre essa questão, para poder decidir ela da melhor forma possível. Ora, às vezes, você melhor decidir a questão do que decidir da melhor forma possível. E dessa forma a gente tem a segurança jurídica. A gente tem um padrão de como se conduzir em sociedade. Então, vamos imaginar aqui, eu falei sobre criatividade judicial, falei sobre os influxos dela com 1 minuto e meio para a gente ir para as perguntas. Tá, deixa eu fechar aqui. O que eu quero dizer com isso tudo é que a criatividade judicial ela existe, ela está posta, ela está ocorrendo. Quer você queira, quer você não queira. Ela está lá ocorrendo. Uma forma de lidar com coerência e consistência com a criatividade judicial é através dos precedentes judiciais obrigatórios. Precedente judicial obrigatório é um mecanismo que atribui poder aos juízes. Ele é um mecanismo que atribui segurança. Vejam, vamos imaginar aqui uma questão hipotética. Até o Supremo decidiu isso e eu não sei como é que foi a decisão efetiva. Vamos imaginar aqui a questão da imunidade dos livros digitais. A Constituição fala que o livro é imune e se criou a dúvida quanto à imunidade dos livros digitais. Eles são ou não são imunes? Isso quer dizer que, se um magistrado recebe uma demanda desse tipo, ele vai ter 2 opções interpretativas. Uma, entender que a interpretação deve ser ampliativa para abarcar os livros digitais, ou não, quando falou lá de insumos para produzir o livro, a Constituição ela quis se limitar, ou é mais adequado que ela se limite aos livros físicos. Então, percebam bem, diante dessa situação, a gente tem uma questão que pode ter uma solução A ou B. Você, juiz, que recebe essa questão, é natural que você possa
entender por A ou por B. Isso vai depender da sua formação, da interpretação que você der. É uma questão ambígua ali, uma questão cinzenta, vamos dizer assim. Você pode dar uma solução A ou B e não há nenhum norte efetivo que constranja você a decidir de uma forma ou de outra. Agora vamos imaginar que o Supremo disse que o livro digital é imune. Você pode decidir que ele não é? Se o Supremo, por meio do seu plenário, um recurso extraordinário com repercussão geral, afirmou que livro digital é imune, você agora está obrigado a decidir de uma forma. Ou seja, o precedente, ele não atribui poder criativo para o juiz. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele restringe o poder decisório a partir do momento em que ele dá segurança e diz que aquela questão que já foi respondida pelo judiciário, caso surja novamente em outras demandas, ela precisa ter sua resposta universalizada. Isso é, a resposta que foi dada para aquela questão precisa ser repetida quando a mesma questão vier. Essa é uma das consequências. Então, o precedente judicial, ele não dá poder criativos para o juiz. Ao contrário disso, ele dá segurança jurídica, tanto para o juiz decidir, quanto para a sociedade, da forma como ela deve se comportar. Então, essa ideia de que precedente seria atribuir poder legislativo para o juiz é totalmente equivocada. Pronto, valeu, Lucas. Vamos aqui para as perguntas. Eu vou fazer aqui uma triagem, vou responder algumas, vou jogar outras para Lucas. Eu vou ver se eu começo das últimas para as primeiras, ou das primeiras para as últimas, não sei. Vi uma pergunta aqui no seguinte sentido: com a adoção dos padrões decisórios pelos magistrados e consequente diminuição de processo no âmbito do judiciário, num futuro não muito distante, a profissão do advogado será extinta? Para mim, desde hoje, a profissão do advogado ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser reinventada a partir das novas tecnologias, das novas formas de resolver os problemas. E uma forma do advogado se reinventar é tentar resolver cada vez mais os problemas fora do judiciário e tentar aplicar cada vez mais soluções diversificadas de conflito. A gente precisa de uma advocacia que saiba trabalhar com os novos ferramentais de resolução de problemas. E, uma vez que isso não seja possível e esses problemas sejam resolvidos no judiciário, parece que o instrumental que o advogado pode utilizar para resolver esses problemas, ele pode ser mais apurado, como, por exemplo, a utilização de forma mais comum dos negócios jurídicos processuais. Eu não acho que isso vai acontecer, né, a médio e longo prazo, pelo menos, a diminuição de processo, porque a gente ainda tem uma cultura muito litigante, né? Lucas, eu estou com uma pergunta aqui em relação a se há a edição de um enunciado de súmula, criando um outro padrão de solução, o que acontece com os processos anteriores que utilizaram o padrão antigo? Essa aí é uma distinção, essa é uma questão muito interessante. E é uma distinção que a gente vai ter aí entre o plano em que funcionam as súmulas e os precedentes e o plano da decisão judicial. Súmula e precedente fornece razão para decidir. É a gente imaginar como o precedente é uma fonte do direito, assim como a gente pode imaginar que as súmulas sejam, o que a gente pode ver aí é que funciona exatamente como a lei. Eu faço muito esse paralelo no meu livro. A gente precisa comparar mais, e eu acho que a doutrina processual tem errado muito nesse ponto. A gente precisa comparar mais precedente com lei. Ou seja, o precedente, a súmula, o que quer que seja, vai ser objeto de compreensão, interpretação e aplicação no caso. Essa aplicação no caso ela vai gerar um fundamento para resolver o caso, e a partir daí o objeto litigioso do processo vai ser decidido. Então, nessa pergunta muito boa e complexa, o que acontece é, posta uma súmula, o juiz interpretou e aplicou, mesmo que não fosse o caso de aplicação, mas ele aplicou e resolveu o caso com ela. Se ele resolveu o caso com ela, e a decisão ainda é passível de recurso, o que é que você pode fazer? Você vai recorrer impugnando a decisão, mostrando que aquela súmula não é aplicável por conta do artigo 926, parágrafo 2º. Todavia, se transitou em julgado, aí você pode pensar em entrar com a rescisória por ofensa à norma jurídica. Se não tem mais prazo para rescisória, aí
deu ruim realmente, essas coisas acontecem, faz parte do jogo, e você não tem mais o que fazer, infelizmente. O Teste diz uma coisa muito forte no livro dele, que o barato do processo é que não necessariamente você até falou um pouco sobre isso, Lucas, ele não necessariamente traz a solução para o caso, mas ele encerra a decisão, né? Ele não traz a melhor solução para cada um, mas ele encerra o debate, né? Pro bem ou pro mal. Isso. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que eu também vou me arriscar, eu quero também ouvir o que é que o Lucas acha. A teoria dos precedentes A teoria dos precedentes é novo no país. Decisões judiciais que vinculam o judiciário e a administração teriam mudado ou não a autonomia do juiz. Bem, essa história de precedentes no Brasil, embora a gente pense que é algo novo, não é. Nós temos aqui entre os nossos ouvintes o Marco Seixas, com um dos excelentes trabalhos sobre precedentes, demonstrando que os precedentes no Brasil estão desde a época do Império. Né? Está lá no repositório da Federal da Bahia. E algumas perguntas são no sentido dessa autonomia do magistrado. O magistrado ele perdeu essa sua liberdade de decidir? Veja, como eu entendo. Eu entendo que o magistrado nunca teve essa liberdade toda. Ele teve uma liberdade, mas ele é uma liberdade que é limitada, é uma liberdade motivada. Então, se há um padrão decisório construído, aquele padrão decisório ele precisa ser obedecido. E um dos grandes detalhes da teoria dos precedentes é porque as pessoas pensam que teoria dos precedentes engessam o judiciário. Mas todo o sistema de precedente, o Lucas que me corrija se eu estiver errado, mas o sistema de precedentes, uma das características do sistema de precedente é que ele tenha no seu bojo mecanismos que permitam a sua modificação ao longo do tempo, quando as situações ao longo do tempo autorizam que aquele entendimento deve ser mudado. Então essa construção de entendimentos pelo magistrado, que não é uma construção monográfica, não sei se eu posso dizer assim, mas é uma construção que vai sendo consolidada ao longo do tempo, através de colegiados, muitas vezes, é uma construção que precisa ser respeitada pelos outros magistrados. Então, eu sou um pouco reticente a essa história de autonomia ou liberdade do judiciário. Falar um pouquinho sobre isso, eu gosto muito dessa pergunta, acho essa pergunta excelente, ela é uma pergunta sensacional para a gente trabalhar a nossa reflexão sobre como o juiz funciona com precedente. E o que eu vejo sobre essa excelente questão é o seguinte. Vamos primeiro, a gente tem que ter, quando a gente vê perguntas sobre essa questão, a gente vê muita gente falando não sobre autonomia, mas sobre convencimento motivado. Olha, o juiz não poderia ser obrigado a aplicar um precedente porque ele tem seu convencimento motivado. Isso está errado, para começar. Conceitualmente é errado, porque convencimento motivado é um paradigma de como se resolvem questões de fato. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o juiz, ao analisar as provas, ele deve se convencer racionalmente do conjunto probatório, motivando porque escolheu a versão fática que adotou na sentença e não outras. Então, convencimento motivado não é um argumento válido para afastar a aplicação de precedentes que está relacionado com a solução de questões jurídicas e não fáticas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e a autonomia do juiz? Tá, o que é a autonomia do juiz? A autonomia do juiz quer dizer que o juiz ele tem liberdade para decidir de acordo com o direito, o ordenamento jurídico. Ora, precedente, minhas caras e meus caros, precedente é fonte normativa. Precedente é fonte normativa. O que o 927 faz é dizer que, quando ele falar que os juízes e tribunais observarão, é mostrar que aqueles precedentes formalmente indicados, eles têm condições de se tornarem fontes normativas. Então quer dizer que, assim como o juiz ele tem autonomia para decidir interpretando a lei, o juiz ele tem autonomia para decidir interpretando o precedente também. Então, o precedente ele é uma fonte normativa, ele integra o ordenamento jurídico brasileiro e, por isso, por se tratar de fonte normativa, ele deve ser observado pelo juiz. A autonomia do juiz não permite que ele decida contra a legem. Ora, nessa ideia de contra a legem, hoje, modernamente, ela, no sistema jurídico brasileiro, isso abarca tanto a lei propriamente dita como o precedente. Então, se precedente é parte do ordenamento jurídico, o juiz não pode decidir contra o ordenamento jurídico, ele tem que decidir a partir do ordenamento jurídico. O juiz deve decidir a partir do precedente, interpretando o precedente, e isso não tem nada contra a sua autonomia.
Na verdade, Lucas, eu até estava vendo uma decisão do Gilmar, do ministro Gilmar, e ele considerava nessa decisão a necessidade de se observar para você ver que há atualmente até uma reconstrução das fontes. O problema então se desloca, né? A necessidade de se observar os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, dos administradores. E ele usou isso como parâmetro na decisão dele, né? Então a gente vê que as fontes que estão sendo redimensionadas. Eu não sei se elas estão sendo redimensionadas. É como se isso já fosse assim, a gente agora é que está percebendo alguns aspectos. Bem, antes que o Instagram corte aqui, que a gente já está com mais de 50 minutos e eu não controlei direito, acho que a gente está com 50 e poucos minutos. Lucas, você quer fazer as suas considerações finais sobre o assunto? Eu não teria nenhuma consideração do ponto de vista mais genérico, assim. Acho que tem uma pergunta do Alan aqui, que eu acho que é uma pergunta muito interessante. É do Gabriel, não consegui ver, que passou rápido, mas eu acho que a gente pode aproveitar esses minutos para pegar algumas perguntas que a gente consiga responder mais rápido. A pergunta do Alan é sobre instrumentos para superação de precedente. Eu acho que é algo que a gente não tocou ainda e pode explorar aqui. O que você acha? Tá ótimo. Essa eu não peguei. Eu anotei algumas aqui. Vê, essa pergunta é muito interessante e eu gosto de falar dela porque o nosso pecou nessa parte aí. O que acontece é o seguinte: o precedente ele pode se tornar desatualizado, seja porque culturalmente várias as razões para que um precedente ele se torne desatualizado. Quando isso ocorre, quando o precedente se torna desatualizado, a gente pode trazer razões, mostrar por que esse precedente ele deve ser modificado. Isso nos sistemas de common law se chama overruling, e aqui a gente pode chamar simplesmente de superação do precedente. Sobre esse tema tem um livro sensacional do professor Ravi Peixoto, o professor Jademir Rodrigues já está aí, tem um livro mais antigo também, mas muito bom. Eu escrevi um pouco sobre isso, o professor Marinoni escreve bem sobre isso. Mas, na prática, como é que é isso aí? Como é que funciona? Na prática, é aquele negócio. Isso aqui eu acho arretado para a gente tratar. Que é o seguinte: o nosso sistema processual, se a gente pegar o CPC, ele está todo estruturado, totalmente estruturado, com base nos precedentes. O nosso procedimento comum, ele tem uma série de trilhas. Nosso procedimento comum ele não é um procedimento ordinário, fixo, travado, que só tem um caminho. Ele tem uma série de trilhas. E vejam que coisa interessante. Se você propõe uma ação contra um precedente obrigatório, você já vai ver a aplicação do artigo 332 e vai haver a improcedência liminar do pedido. Se você propõe uma ação com base em precedente obrigatório, agora você vai ver a aplicação do artigo 311 e você propõe a ação e você já vai ter uma tutela de evidência, assim que propôs a ação. Ou seja, nós temos aí um procedimento que ele já estabelece técnicas, seja para você ter a tutela a seu favor ou contra você de acordo com o precedente. Lucas, quebra de efeito suspensivo na apelação? Poder do relator, 932, inciso 4º, inciso 5º. Quebra de efeito suspensivo, não, isso poderia ser interessante a partir da tutela da evidência. Lá na tutela da evidência, exatamente. Isso poderia ser pensado a partir da tutela da evidência, é uma ideia muito legal. A gente pode pensar também no agravo interno. Agora, a principal regra sobre a pergunta que foi feita, da superação do precedente, é a regra do artigo 1030 do CPC. E eu acho essa regra digna de muitas críticas. Para agilizar aqui, o que é que ela diz para a gente? Ela diz que, se houver um precedente obrigatório, em síntese, o seu recurso especial, ele não sobe, ou o seu recurso extraordinário, ele não sobe. Vai haver uma decisão que o código chama de negativa de segmento. A negativa de segmento é uma decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal que diz: seu recurso especial está indo contra o precedente e por isso você vai ficar aqui, no tribunal. Contra a decisão dele, o próprio 1030 diz que cabe agravo interno, ou seja, o seu recurso direcionado para o Tribunal Superior ou para o Supremo Tribunal vai ficar parado no tribunal
intermediário. Veja que coisa curiosa. Então, se esse dispositivo ele não recebeu uma interpretação conforme a Constituição, nenhum recurso especial ou recurso extraordinário que tenha como finalidade confrontar uma tese adotada em precedente obrigatório vai subir, o que tornaria nosso sistema um sistema sem mecanismo para overruling, salvo a reclamação, que o STJ já disse que não cabe mais, de um precedente contra a lege, e a ação rescisória, que seria o único mecanismo para você conseguir uma superação. Veja que coisa interessante. Então, eu venho propondo uma interpretação conforme a Constituição, para que 1030 ele não gere a negativa de segmento. Ele não gere negativa de segmento quando o propósito do recurso especial é estabelecer uma distinção ou uma superação de precedente que ainda não foi examinada pela Corte Superior ao qual o recurso é destinado. Então, eu acho que essa é uma solução para uma leitura do 1030 que permite a gente funcionalizar no direito brasileiro a possibilidade de superação de precedentes. A gente está indo para o final, a gente só tem mais 1 minuto e alguns segundos. Quero agradecer muito todos os presentes. Eu não consegui referenciar todos os nomes que fica aparecendo aqui, eu ainda estou aprendendo aqui. Fico com medo, o Instagram está já para cortar a gente. Lucas, para a sua despedida, meu caro. Eu quero mandar um abraço para você e para todo mundo que nos assistiu. E é um prazer conversar sobre precedentes com todos vocês. Agradecer a SMEC pela oportunidade de falar aqui sobre minhas ideias. E é isso. Um grande abraço a todos. Um abraço também para a Escola da Magistratura. Para mais curiosidade em temas processuais, a gente tem um Instagram, Temas de Processo Civil. Nós temos um canal no YouTube e toda semana a gente está divulgando debates com várias escolas processuais do Brasil. Corre para lá, dá uma olhadinha. Agradeço demais a atenção. No Instagram, Prof. Minami. No Instagram, Lucas Buril, né? Lucas Buril MB. Lucas Buril MB. A SMEC agradece a presença de todos e fica para uma próxima a continuação dessa conversa e a gente responde as outras perguntas numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, galerinha. Obrigado por ter ficado até agora.